Good morning, nono ano. How is it going? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estamos entrando aí na nossa vigésima semana de aulas remotas da Escola Educar. Pessoal, essa semana a gente vai fazer tipo uma revisão bem grande aí. Grande que eu falo no sentido de detalhes, né? De reunir aí todas as informações das condicionais da zero, da first e da second conditional, ok? Então, vamos lá. Do lado de cá, eu fiz aí como se fosse um mapinha mental para vocês, né? Na verdade, peguei essa imagem aí do site do Perfect English Grammar, que tem esse infográfico aí, né? Para mostrar para vocês como funcionam as condicionais aí, lembrando, né? Lembrando aí das estruturas e do uso delas. Então, vamos lá. Zero conditional, general truths and general habits. Então, verdades gerais e hábitos gerais. Então, eu vou ter a if clause, né? A partícula if, que significa se, mais o presente simples e depois o presente simples de novo. Então, eu tenho um exemplo lá. If you add 2 and 2, you get 4. Então, se você somar 2 e 2, você tem 4. Essa é uma verdade absoluta, tá? Depois, da first conditional, eu tenho possible or likely things in the future. Então, coisas possíveis ou prováveis no futuro. E aí, a estrutura da primeira condicional é a partícula if, mais o presente simples, com o will, mais o infinitivo na segunda oração. Então, temos lá. If it rains later, we will stay at home. Então, se chover mais tarde, nós ficaremos em casa. Depois, eu tenho a second conditional, para coisas impossíveis, impossible things in the present, unlikely things in the future. Então, se eu tenho coisas impossíveis no presente, eu tenho coisas improváveis no futuro. Então, a estrutura dela é o if, a partícula if, mais o passado simples, e na segunda oração eu tenho o would, seguido de infinitivo, que a gente sabe que sempre depois de um verbo modal, como will e would, né? A gente tem os verbos no infinitivo sem o to, o bare infinitive, né? Exemplo da segunda condicional, if I won the lottery, I would sail round the world. Então, se eu ganhasse na loteria, né? Uma coisa impossível, vamos dizer assim, em termos de porcentagem, né? No meu caso, mais impossível ainda, porque nem jogar eu jogo. Então, impossível, I would sail round the world. Eu navegaria pelo mundo, né? Os mares do mundo aí, ok? Então, eu tenho aí zero, first and second condition. Do lado de cá, em forma de tabelinha, eu repito mais ou menos isso que eu disse para vocês aí. Os usos, as condições, os resultados. Se eu tenho uma condição, eu vou ter um resultado. Na zero condicional, se eu tenho uma condição de presente simples mais presente simples, eu vou ter aí essa condição de um fato, que normalmente é verdade ou científico, né? Na segunda condicional, na primeira condicional, essa que eu disse antes é da zero. Na primeira condicional, eu vou ter aí o presente simples com o futuro simples, o will, ou para negar o won't, né? Que eu não tinha dado essa opção antes, então eu posso negar também, tá bom? Depois, na second conditional, eu tenho passado simples, would, mais o verbo, ok? Posso negar também, posso colocar wouldn't, tá bom? Ok. Na sequência aí, pessoal, eu coloquei para vocês aí 3 exercícios para vocês fazerem. Eu vou colocar o PDF de cada um deles separadinhos lá na pasta da 20ª semana, tá? Então, eu tenho aqui o exercício da zero conditional com o if
mais o when, mais o presente simples. O que que acontece aqui quando eu tenho a partícula when? Vamos ver lá. Aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui um exemplozinho de estrutura. Então, eu tenho o if, when clause, tá? Por exemplo, if ou when, então, quando it rains, né? Quando chover ou se chover, aí eu tenho a main clause, que é a verdade absoluta. The grass grows. Então, a grama cresce. Quando chover, a grama cresce. Se chover, a grama cresce, tá? Então, aí também são verdades absolutas, né? Depois, eu posso trocar ela de lugar. Eu posso colocar essa verdade absoluta como primeira oração. Então, eu posso colocar the grass grows, a grama cresce, if it rains, ou when it rains, quando chover ou se chover, tá? Então, esse primeiro exercício aí da zero condicional é para vocês fazerem o pareamento, fazer o match the columns, né? Então, vocês vão fazer o pareamento, associar uma sentença com a outra sentença, fazendo como tá mostrando aqui com essa linhazinha azul, tá? Eu não gosto de fazer as linhas, não, porque chega no ponto que fica aquele monte de linha cruzada, fica confuso. Então, eu prefiro colocar assim, 1C, 2 alguma coisa, e assim vai, tá? Coloca na frente da sentença, coloca a letra correspondente, que fica mais fácil para vocês. E aí, eu sugiro que vocês façam a sentença completa no caderno de vocês, para poder treinar a if clause, tá? E a zero condicional também. Então, por exemplo, eu vou escrever no meu caderno assim: If I am late for class, my teacher gets angry. Então, se eu me atrasar para a aula, o meu professor ou professora fica bravo. Eu posso trocar. Meu professor ou minha professora fica bravo se eu me atrasar para a aula, ok? Então, eu posso fazer as duas formas. Então, eu prefiro escrever tudo, a sentença inteira no caderno, tá bom? Façam assim, tá? O exercício da first conditional já é um pouquinho diferente, ó. Eu tenho também a tabelinha lá, né, para lembrar o uso. Então, eu tenho a if clause e a main clause. If it rains, se chover, he will bring his umbrella. Ele vai trazer a sombrinha dele, ou o guarda-chuva dele. If it rains, he won't play outside. Ele não vai brincar do lado de fora, né? Eu posso trocar também da mesma forma que eu fiz na condicional. Eu posso trocar a ordem. Então, eu posso colocar a main clause primeiro e a if clause depois, tá bom? Nesse exercício, vocês vão completar as sentenças abaixo, fazendo a primeira condicional, tá? Vocês vão usar a imaginação de vocês. Então, vocês podem completar com o que vocês quiserem, desde que faça sentido. Então, por exemplo, if you don't arrive on time, our teacher will be angry. Então, se nós não chegarmos a tempo, o nosso professor ou a nossa professora vai ficar com raiva, brava, né? Número 2, I will watch TV if I have time. Então, eu vou assistir TV if I have time. Então, aí são propostas de preenchimento aí dessas sentenças. Eu podia escrever uma outra coisa qualquer, tá? Desde que fizesse sentido e desde que eu respeitasse as regras da first condition, tá bom? A second condition, que é esse exercício onde está mais coloridinho aqui, deixa eu mudar minha câmera. A second condition, eu também tenho exemplos da if clause e da main clause. If I won $1 million, I would put the money in a bank. I could buy an airplane or I might give it all away. Ok, se eu ganhasse na loteria $1 milhão, eu colocaria o dinheiro no banco, eu poderia comprar um avião ou eu poderia dar tudo para os outros, né? Então, é o seguinte, eu posso trocar também de lugar, tá? Nessa second conditional, apareceu o uso do could e do might. Eu posso fazer isso também, eu posso fazer a second conditional usando o could e o might, tá? Nesse exercício aí agora, vocês vão também completar com a estrutura, né, da second conditional e também podem completar da maneira como convier para vocês, desde que faça sentido que vocês respeitem as estruturas de cada condicional.
ok? Podem inverter também, se for o caso, né? Igual tá propondo aqui na 5, 6, 7, 8, ok? E usem a criatividade e façam as sentenças. Quanto mais vocês praticarem, mais certeza do que vocês estão fazendo, vocês terão, tá? Após vocês escreverem, fazerem os exercícios, vocês leiam as sentenças em voz alta para que vocês se acostumem com o uso das condicionais, ok? Na sequência aí deixei para vocês o recadinho da semana, como sempre deixo, e a expression. Nessa semana nós temos expression em vez de idiom, tá? Então não se esqueça de realizar as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. Sometimes later becomes never. Do it now. Às vezes tarde se torna nunca. Faça agora. See you guys.